E agora a gente vai ter a palestra com o Pet. Então, eu gostaria de convidar aqui para frente o Itu, o Otávio e a Sofia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigada. Eu não sei mexer nisso daqui. Eu também não, a gente aprende. Aprendi. Pô, por que eu tinha que ficar com a parte que começa? Olá, tudo bem? Bom dia, gente. Que animação, gente. Bom dia, Pet! Bom dia, Arana! Bom dia, Arana! Oi, a gente é do Pet e a gente vai falar sobre... Qual era o nome? Por que quando você está ensinando alguma coisa para alguém, você também está aprendendo? E quais são as vantagens de, na verdade, aprender dessa maneira? Então, começando aqui com Paulo Freire, quem forma, se forma e reforma ao formar, e quem é formado, forma. Exato. Vocês conhecem o Paulo Freire? Bom, acho que todo mundo já ouviu falar no Paulo Freire. Ele é, tipo, o patrono da educação aqui no Brasil e ele é reconhecido mundialmente, para ter uma ideia, tipo... Ele foi professor em Harvard e tudo. E ele fala muito sobre isso. Inclusive, o último livro dele é Pedagogia da Autonomia, tem um capítulo inteiro sobre como ensinar é aprender. E ele fala, quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Eu esqueci minhas anotações. Mas tem uma série de motivos para isso acontecer, desde que quando você vai preparar assim, algo para você ensinar outra pessoa, você tem que ter uma metodologia, uma rigorosidade que você talvez não teria se você tivesse só estudando por conta própria. Você tem um compromisso maior, você tem que pensar em como você vai pegar aquele conteúdo e colocar de uma forma que as outras pessoas vão entender, você tem que criticar o que você conhece sobre o assunto, porque as pessoas que você está ensinando vai ter dúvidas e você vai ter que pensar quais são as dúvidas que a pessoa vai perguntar para eu poder responder. Um monte de coisas. Mas qual é o melhor jeito de aprender? Ensinando. E aí a gente pegou uma pesquisa que teve. O Diário da Psicologia Educacional é uma revista que tem lá nos Estados Unidos de psicologia, muito interessante. Quem quiser, inclusive, dar uma olhada, ler o artigo todo, tipo, a gente pode mandar. Mas nesse específico que a gente pegou, eles fazem 2 experimentos para testar se realmente, tipo, você ensinar outra pessoa te ajuda a aprender o conteúdo. Então, foi, primeiro, 2 experimentos separados. Um era com todos, assim, mais ou menos 210 pessoas. E o primeiro era vendo se era, tipo, só para conteúdo que você meio que já sabe. Então, eles pegaram alunos da faculdade, da nossa idade, para estudar uma matéria de ensino médio, de física. E o segundo experimento era estudando matéria de biotecnologia, na verdade, da faculdade mesmo. Então, tanto uma coisa que, tipo, eles deveriam já saber, quanto uma coisa que eles deveriam estar aprendendo agora, para testar se tem uma diferença. E dentro desses 2 experimentos separados... Opa, calma. Eu esqueci a ordem dos slides. Em cada um desses 2 experimentos, eles pegaram
cada grupo, separaram na metade para ver qual, tipo, analisar a curto prazo, então logo depois deles estudarem, e depois a longo prazo, que é uma semana depois. E cada um desses 2 grupos foi dividido também na metade. Aí uma parte ia estudar um texto falando, você vai ter uma prova, e o outro era, você vai ter que ensinar isso daí para alguém. E eles tinham 3 hipóteses que eles queriam tentar provar. A primeira é que ia melhor, tipo, você estudar para ensinar alguém ia te ajudar a aprender melhor. A segunda era que você ia conseguir decorar melhor. E a terceira é que você ia compreender melhor a matéria. E para isso, eles tinham que avaliar depois, tipo, não só tipo, fazer uma prova e testar o quanto você consegue responder de perguntas, mas também ver se você consegue associar com outras coisas, se você consegue dar exemplos, entre outras formas de testar. Então, dando exemplo, a gente falou, vamos colocar o grupo para aprender sobre o pão SI. Tem que explicar o que é o pão SI. A gente pega o grupo, separa naqueles 2, a curto prazo, longo prazo, e depois cada um falando, tipo, para esse e para esse daqui. Vocês vão ensinar sobre o pão SI para uma pessoa. Vocês vão ter que explicar para outra pessoa o que é o pão SI. E esses 2 teriam que só fazer uma prova a respeito, responder perguntas. Essa era a ideia. No fim, todo mundo ia fazer uma prova, mas o que foi falado que eles iam fazer eram motivações assim diferentes. Aqui. Pô, eu olhei 1000 vezes os slides. E aqui as 3 coisas que eles queriam testar. E o resultado foi que realmente teve uma diferença significativa no desempenho, na prova, nas coisas de associar com outros temas que não parecem tão relacionados. O desempenho total foi tipo melhor para quem estava tentando aprender aquilo para ensinar outra pessoa, principalmente a longo prazo. Então, principalmente uma estratégia legal para você pensar em algo que você quer muito aprender e lembrar depois, e não só aprender para uma prova. Bom, gente, legal. A gente viu que é importante a gente aprender ensinando, né? Que é um método legal. Mas, assim, como que a gente pode fazer isso efetivamente, né? Porque aqui a gente só falou que é da hora você ensinar para aprender e tal, mas aqui eu vou falar um pouco sobre como que a gente pode fazer isso. E aí, eu vou apresentar a metodologia do Feynman, que é um físico. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um físico famoso, ele ganhou o prêmio Nobel, e ele tem uma metodologia de estudo. Bom, você pensa, o cara ganhou o prêmio Nobel, ele deve saber um pouquinho sobre como aprender alguma coisa, né? E ele tem um método, na verdade, inclusive ele tem um livro didático que ele escreveu na época, não vou lembrar o ano exatamente, mas chama Lições de Física, é um livro bem famoso para quem é estudante de física, o pessoal conhece, estuda bastante por ele. Mas beleza, então, basicamente são 4 passos e o último é sobre repetir tudo que você já fez, se você quer aprender alguma coisa. Então eu vou passar aqui passo a passo por eles, tá? Então o primeiro passo, tem que escolher alguma coisa para você aprender, né, gente? Então assim, você escolhe um tema, e aí quando você escolhe o tema, você vai procurar materiais sobre isso, vai ler sobre isso em alguns lugares, vai ver vídeos, e assim, o foco aqui não é você tentar entender por completo alguma coisa, ou se aprofundar muito nisso, porque, enfim, eu vou explicar um pouco mais para frente depois porquê, mas é isso, tenta pegar alguma coisa, o geral, o básico, porque depois você vai tentar explicar o básico que você aprendeu para uma criança. Pode ser uma criança de verdade, mas não precisa, né, gente? Pode ser só você imaginar uma criança. E aí aqui a ideia é você quebrar, sem você perceber, mas quebrar o raciocínio em partes mais simples, em partes pequenas, em partes que você consiga explicar para uma criança. Então aqui você vai estar tentando evitar jargão,
evitar palavra complicada, né? Evitar alguma explicação que você, eu acho que eu sei que é isso, então nem vou tentar pensar exatamente como que isso funciona, porque eu acho que eu sei. E, enfim, quando você for fazer isso, você vai acabar quebrando a cabeça e percebendo que, na verdade, você tem muita coisa que você achava que você sabia, mas que no fundo, você não sabe de verdade, assim. Você não sabe, pelo menos, com um embasamento muito grande. Então, não sei, quantas vezes você já se depararam com a situação de alguém te perguntar alguma coisa, aí você fala, putz, eu sei o que é isso, mas eu não sei te explicar. Na verdade, você não sabe por completo, porque se você soubesse por completo, você saberia explicar, né? Então, assim, não é que você não entende, mas, assim, tem lacunas no seu entendimento sobre aquele assunto, que quando você tenta explicar para alguém, você encontra essas lacunas. Enfim, e aí esse passo aqui, o terceiro passo, é sobre você refletir sobre essas suas lacunas e se aprofundar, voltar no material que você escolheu e procurar preencher essas lacunas para você conseguir ter um conhecimento mais embasado. E aqui, você vai no último passo, não no último passo, né? No quarto passo, você vai organizar, revisar e simplificar. O que isso quer dizer? Você vai pegar todas as suas lacunas, pegar tudo que você aprendeu e vai organizar de maneira que agora, eu sei exatamente como explicar isso aqui, e esse assunto aqui eu domino por completo. E assim, é sempre bom você, aqui tem o simplificar, é sempre bom você tentar simplificar. Beleza, quando você tentou explicar para uma criança, você já acabou fazendo isso meio que inconscientemente. Mas nesse último passo, depois que você está repreenchendo essas lacunas, é importante você preencher essas lacunas e tentar deixar ainda mais simples. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais você consegue simplificar um assunto, mais isso é um sinal de que você entende aquele assunto por completo. E aqui, por último, é o que o Feynman disse que é o mais importante, é o passo mais importante, que é você repetir tudo o que você fez. Então, beleza, você estudou um assunto lá, legal, fez todos os passos, agora você entende ele por completo, só que você entende ele numa camada de superfície, assim, você não numa camada de superfície, mas entende num nível básico, vamos dizer. Então, você pode subir mais uma camada desse seu conhecimento sobre o mesmo assunto, mas se especializando em coisas mais complicadas dessa vez, e usando o mesmo método. Acho que é isso. Então, agora a gente vai falar como tudo isso que a gente disse, que é um pouco mais teórico, né? Mas como tudo... só uma coisa, sobre repetir também, é importante você revisar as coisas que você estuda, porque o nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. Então, se você tem alguma coisa que você está tentando aprender, que na verdade você não vai usar, ou você não vê valor naquilo, o seu cérebro vai esquecer, sabe? Eu acho que vocês todos conseguem pensar em algum exemplo de coisas que vocês fazem, estudam, não é uma coisa que vocês dão tanto valor ou não usam com tanta frequência e acabam esquecendo. Em contrapartida, coisas que vocês usam todo dia, às vezes vocês nem precisam pensar para estudar aquilo, porque vocês já veem todo dia e, enfim. Então é isso, agora a gente vai relacionar com o PET, que é a parte do Itu. Show! É isso aí, né? O cérebro é um músculo que você tem que exercitar ele todo dia, todo momento. Bom, o que o PET tem a ver com isso? Para quem não sabe, o PET é o Programa de Ensino Tutorial aí de Sistemas de Informação. Eu espero que eu tenha acertado a sigla esse ano. E está tudo relacionado com o ensino. Então, a gente tem alguns projetos aí que são diretamente relacionados a criar conteúdo para ensinar outras pessoas ou para elas aprenderem com eles. Vocês devem ter visto as corujinhas que apareceram mais cedo, são os logos dos nossos projetos. Eu quero destacar, primariamente, que os projetos que eu tenho mais experiência com, que no caso é o Competec e o Oficinas, que são projetos voltados diretamente para ensinar pessoas, beleza? Eu acho que aqui muita gente deve ter participado do BXComp também em algum momento, seja se você é bicho ou velhão já, mas espero que vocês tenham participado. O PET também faz, e é um grande processo de você aprender para fazer os desafios, mas eu creio que ele não é tão voltado para o ensino assim, quanto esses dois que eu vou falar agora. Pois bem, né? O Competec, que é a corujinha... tem duas corujinhas pretas com computador azul, mas é sem os balões, tá? Os balões são do BXComp. Ele é um projeto voltado para ensino de lógica de programação para alunos de ETEC. Ele acontece presencialmente aos sábados aqui na EASH mesmo, e normalmente a gente tem uma média de 120 alunos a cada ano. 80 se formam, né? Porque é um projeto gratuito, que acontece sábado de manhã, não é todo aluno de ensino médio que quer continuar vindo. Mas, enfim,
Então, nesse projeto, nós nos tornamos professores de introdução à programação em Java para esses alunos. E, sinceramente, é uma experiência 1000% diferente de você aprender introdução à programação na faculdade. Porque você está ensinando alguém que normalmente nunca teve contato com programação, que não está no ambiente universitário e que, querendo ou não, é um tanto mais nova que a gente. Mesmo que a diferença etária não seja tão grande, sejam 4, 3 anos, ainda é uma diferença bem notável. E, cara, eu estou indo para o meu 3º ano de Competec já, e o primeiro ano foi um tanto assustador, a minha primeira aula que eu dei sozinho, porque isso acontece frequentemente, você vai ter que dar aula sozinho para uma turma de 30 alunos, e você entra em choque. Não é algo tão simples assim de fazer. Você percebe que, como os meus amigos falaram, você não sabe tanta coisa. E você precisa dar um jeito de dar aula, porque você está lá, e mesmo que você tenha se preparado, você vai ter dado conta que você não sabe tanto quanto você acha que sabia. Por isso que você usa o método. Você vai ter que dar aula, você vai ter que estudar de novo, você vai ter que repetir, você vai ter que aprender. Basicamente, esse é um resumo da nossa palestra, né? Quando você ensina, você se toca que você não sabe tanto, e você tem que estudar mais para poder ensinar de novo e ensinar melhor. E as dúvidas, as pessoas têm tantas dúvidas que você nem sabia que poderia acontecer, e você tem que dar um jeito de explicar de um jeito que ela compreenda. Enfim, o Competec é um projeto extremamente gratificante. Você quer fazer um comentário, Sofia? Com certeza. Pô, uma vez eu tive que explicar matriz para uma aluna de nutrição da ETEC, e as dúvidas dela eram tão complexas que eu tive que entrar na matéria de OAC para explicar para ela a matriz. Mas foi o jeito que ela conseguiu entender, e foi o jeito que eu consegui passar em OAC. Brincadeira. Perfeito, passem nas matérias. Enfim, é sobre isso mesmo. Você tem que conseguir corresponder à dúvida do aluno, e é sobre isso. Também quero falar um pouco sobre oficinas, que é o nosso projeto de oficinas. O nome talvez seja meio autoexplicativo, né? Mas é um projeto que já não é voltado tanto para algo tão básico, cotidiano para nós, que é a programação. Ele é voltado para conteúdos que nós, petianos, temos um certo apreço, assim, uma afinidade maior. Então, esse ano a gente já teve oficina de... A gente teve o Pet Pourri, que foi uma oficina basicamente de muitas tecnologias, só que tecnologias mais simples de se utilizar, assim. Mano, eu acho que até agora só foi isso. Mas... Ah, é verdade. Teve oficina de bot do Telegram, que eu dei, inclusive. Nossa, eu esqueci. Teve oficina de bot do Telegram e fiquem atentos, porque no final do mês... Oficinas é para vocês, tá, gente? Então, fiquem atentos que vai ter uma oficina de microcontroladores, que eu não sei se vocês sabem o que é. Se vocês quiserem, descubram. Vão lá, apareçam. E vai ser bem legal, são 3 dias. E, pô, uma coisa legal, vou trazer um adendo aqui. O Oficinas, diferente do Competec, são assuntos que a gente, às vezes, não sabe nada, assim. Tipo, nossa, o que é essa tecnologia? Alguém foi lá na reunião e falou assim, tem isso daqui que é super interessante, mano, vamos fazer uma oficina disso? E aí você fala, tá, o que é isso? Eu nunca ouvi falar na minha vida. E aí você tem que aprender, e é isso. Quando você tem que aprender para dar uma aula sobre aquele assunto, você vai, querendo ou não, se esforçar muito mais do que quando está aprendendo por curiosidade. Você tem que pensar, nossa, se alguém me perguntar disso, você começa a fazer dúvida da sua cabeça mesmo que você não pensaria se você só estivesse dando uma olhadinha, sabe, para ver como que funciona. E é isso. Eu dei todas as oficinas que teve esse ano, eu participei, e é exatamente isso que eles estavam falando até agora. Se alguém vai lá, vai perguntar alguma coisa para você, e às vezes você está no meio da aula e fala assim, cara, eu não sei, mas eu vou, na próxima aula eu venho aqui com a resposta, e isso vai te engrandecer, querendo ou não. São, mano, experiências muito interessantes que vão te engrandecer e vão fazer você aprender mais e mais. E é isso. Pode continuar aí. Pô, é isso. O Otávio completou para mim tudo que eu tinha para falar. Mas o PET SI, ele é muito sobre isso. Eu deixei o passador de slides na mesa aqui. Mas, enfim, eu acho que posso concluir nossa palestra já. No geral, é isso. Os outros projetos, a gente tem o BXComp, igual eu falei, que é o campeonato de programação para calouros de sistemas de informação. Competec, que é computação, ETEC, acho que dá para entender. Fala Coruja, nosso podcast, fala muito sobre tecnologia e temas que aprendemos por aí. Se vocês quiserem, tem no Spotify, Fala Coruja, no Instagram, Fala Coruja, e é isso aí. O Oficinas, vem uma Oficinas por aí. E o Grace, que é o nosso projeto de garotas em computação e empreendedorismo.
Se a Sofia quiser fazer um grande comentário do Gracie, o Gracie também é muito sobre ensinar a aprender e ensinar a ensinar e aprender a ensinar. Sim. Então, por exemplo, a gente foi recentemente numa feira de profissões no Instituto Federal de Guarulhos. E a gente foi lá e levou, tipo, alguns projetinhos e foi super legal, tipo, apresentar e explicar o que era o projetinho ali de eletrônica e testar com eles. A gente fez, tipo, uma rodona, assim, para explicar a condutividade e passar por todos os alunos. Foi muito legal e é maravilhoso. Perfeito. Enfim, e queria só fazer mais uma colocação sobre o PET. Por que é tão interessante a gente fazer tudo isso, além de aprender conteúdos e, enfim... é uma experiência que você, além de se engrandecer, ser extremamente gratificante, legal, divertido, da gente receber a bolsa para fazer isso também, que é um tópico muito legal que eu vou falar daqui a pouco, é um conteúdo que agrega muito na sua vida profissional. Isso é a experiência particular minha, né? Mas durante a minha contratação, no meu processo de estágio de agora, o tópico que o cara que me contratou lá, o meu atual chefão, pegou muito foi o PET SI. Eu falei que dava aula para os alunos de ETEC aos sábados e ele quis saber muito sobre isso. Ele perguntou a metodologia que a gente usava e eu falei, cara, a gente só chega lá e dá aula assim, e não é exatamente isso, mas enfim. Então foi algo que, pelo menos na minha contratação, foi muito notável. E eu acho que também é o fato de você aprender a introdução à programação, no caso do Competec, e aplicar isso para pessoas, utilizar o método de Feynman e reaprender. Isso faz você ter uma prática maior, né? Então você fica com aquela malemolênciazinha. Show! Vamos encaminhando para o fim da nossa palestra aqui. Essas são as nossas redes sociais, eu acho que não dá para ler nada, por isso eu botei um QR Code do Instagram do PET. Se você não segue o PET no Instagram, vai seguir a gente no Instagram agora, a gente ganha dinheiro com isso, tá bom? É muito importante para a nossa publicidade, blá, blá, blá. A gente não ganha dinheiro não, é brincadeira. E eu acho que eu tenho... Inclusive, eu acho que eu posso fazer um adendo à palestra do nosso querido professor Daniel Cordeiro. Ele falou que as bolsas que nós tínhamos para pegar a iniciação científica, ele esqueceu da querida Bolsa PET. O PET ele é um programa do MEC, né? Então ele não é diretamente associado à Universidade de São Paulo, mas ele paga uma bolsa de R$700 aos alunos bolsistas e a gente também tem os não bolsistas, eu agora, mas enfim. Então, você também pode fazer uma iniciação científica pelo PET, junto com o nosso professor tutor Marcelo Heller, que é um grande querido, então um abraço para ele aí. Mas, enfim, estamos com o famoso processo seletivo aberto. Estamos com 5 bolsas de R$700 abertas aí para você se inscrever e fazer o nosso processo seletivo e participar e, quem sabe, se tornar um petiano e ganhar esses maravilhosos R$700 para participar desses projetos, para fazer uma iniciação científica, para fazer o que você quiser. O PET é nosso, o PET é sobre ensinar e aprender ensinando. Eu acho que é isso. Eu vou deixar o QR Code aqui para quem quiser escanear ele. Eu vou só falar mais alguma coisa antes da gente abrir para as dúvidas, que é uma coisa que a gente não comentou aqui, porque é óbvio, né? Os projetos são realmente os nossos queridos, são as coisas que a gente, né, mais gosta de fazer, são as coisas que a gente vende. Mas assim, a gente também participa de comissões e isso engrandece muito, isso traz muito conhecimento. Isso não está tão relacionado com você ensinar para alguém, porque isso é basicamente a administração do PET que é feita. Você explicar para alguém como é que faz alguma coisa de alguma comissão específica. É verdade, é verdade. Não é igual dar uma aula, mas é basicamente ensinar alguém também, né? É verdade. Mas, enfim, a gente aprende muito nisso, nesse quesito também. Então, por exemplo, o processo seletivo está aberto. Quem vai fazer o processo seletivo, quem que é, Edu, que vai fazer o processo seletivo? Quem quiser se inscrever aí, a gente só não recomenda pessoal a partir do terceiro ano para cima, porque aí o pessoal já quer mais pensar em trabalhar, estagiar, né? Pô, tem uns velhos aí reclamando que não vão entrar pro PET, mano, desculpa. Não, mas eu digo, quem que vai organizar o processo seletivo? Nossa! Aí, gente, então assim, isso é muito legal para você entender como funciona o processo seletivo, por exemplo. Quando você for para um processo seletivo, depois de ter organizado um processo seletivo, você realmente entende mais sobre como funciona a lógica e essas coisas. Além de outras comissões, como patrocínios e, enfim. Mas era só isso adentro que eu queria dar aí. Vocês querem falar mais alguma coisa ou pode abrir para dúvida? É isso, se inscrevam no processo seletivo, as inscrições fecham essa sexta-feira já. Eram para ter fechado, a gente estendeu ela justamente para a SSI. Então, quem tiver um interesse, podem escanear, vai ficar aí um tempinho. Se alguém tiver alguma dúvida também, eu acho que fiquem abertos. Quer falar alguma coisa? Acho que ela não quer falar nada.
Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Valeu por gente. quem veio aí. Tamo junto. Pô, dá para fazer. Tem perguntas? Pega aí. Obrigado, viu? Palestra muito boa. Não vou entrar, aliás. Mas aqui eu tô para fazer só mais alguns avisos. Agora a gente vai ter um sorteio só para a galera do presencial de um gift card, de R$30. E enquanto isso eu vou falar sobre a próxima palestra. A próxima palestra vai ser do Davi Baptista, que ele vai falar sobre game design. Vai falar sobre os desafios da carreira, explicando um pouco da trajetória de aprendizado dele, citando os jogos que ele desenvolveu. Tem uma pergunta? Oh, peço perdão. Pô. Obrigado. Opa, boa. Então, oi, gente, sou o Gustavo. Gostei bastante da Gustavo. palestra, só um adendo que o que eu queria comentar, de fato, que o Itu citou ali, de fato, as empresas hoje em dia, elas têm prezado muito por um lado mais social, então, tipo, você dar aula realmente impacta bastante na hora do seu processo seletivo, você falar que já teve essa oportunidade, foi atrás, de fato, valoriza muito o candidato, mas não era isso que eu queria perguntar. Eu queria perguntar, eu acho válido você falar pro pessoal como é que vocês se organizam para estudar, tipo, se eu entrar no PET, eu poderia dar aula de Java sem saber Java? Tipo, como é que eu posso me organizar para aprender isso daí? Eu não sei Java. A Sofia não sabe Java e dá aula de Java no Competec. E dá aula muito bem, hein? Bom, eu acho que a nossa organização, eu particularmente sempre segui o método de Feynman, tá? Até antes mesmo de saber que era o método de Feynman, eu segui o método de Feynman. Mas o PET, ele é uma comunidade bem próxima entre si. Então a gente se ajuda muito. Os estudos do PET para se preparar para as coisas, eles são muito coletivos. É muito sobre, e tu, não sei o que eu estou fazendo aqui, por favor, me ajuda. Ou Sofia, não sei o que eu estou fazendo aqui, por favor, me ajuda. E a gente conversa e se ajuda e cresce junto. E, pô, a gente estuda, aprende para ensinar em conjunto. Eu acho que esse fator da gente ser tão próximo e poder interagir tão facilmente assim, para construir e estudar, aprender, estudando e ensinando, é o nosso diferencial aí também, nesse quesito dos estudos. Perfeito? Ele chorou ali, hein? Eita. Só um adendo, uma coisa que tu falou. Uma coisa que ajuda também bastante a gente a aprender as coisas no PET é que a gente procura sempre documentar. Então, por exemplo, eu estudei algo, eu fiz uma oficina de algo, eu procurei um material que é uma coisa custosa, sabe? Você vai. Não é uma coisa prontinha, mastigada, você tem que correr atrás. Só que quem correu atrás geralmente facilita para quem vai entrar no PET depois e vai querer, nossa, achei esse assunto interessante e tem um material pronto que alguém já estudou, pesquisou e documentou sobre isso. Isso para coisas que a gente vai ensinar e para coisas que a gente precisa saber entre si também, sabe? A gente tem muita documentação, que é uma prática, inclusive, muito utilizada nas empresas, né? Você vai querer chegar, você vai procurar aprender alguma coisa, você precisa deixar isso documentado, explicado, se escrever um código, as pessoas têm que entender o que está acontecendo, você não está trabalhando sozinho, né? É isso aí. Respondeu sua dúvida, Gustavo Almeida? Valeu, mano. Alguém mais tem alguma dúvida? Tudo certinho? Acho que tudo certinho.